o mistério da ceia de Natal que continuou no fundo do oceano. Existe algo profundamente inquietante sobre o momento em que fé e tragédia se entrelaçam, quando oração se torna a última barreira entre vida e abismo, quando o ritual sagrado é interrompido não por descrença, mas por forças que transcendem compreensão humana. Respire fundo agora e prepare-se para a história onde elegância de salão de jantar encontrou fúria do oceano, onde ceia de Natal se transformou em despedida eterna, onde linha entre salvação e condenação tornou-se tão tênue quanto membrana separando o ar de água. Se você aprecia mistérios marítimos que desafiam explicação racional, tragédias onde dimensão espiritual emerge de forma impossível de ignorar, e histórias que questionam o que realmente acontece quando acreditamos coletivamente em algo maior que nós mesmos no momento de morte iminente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje exploramos o naufrágio do transatlântico Étoile du Sud, palácio flutuante que afundou na véspera de Natal enquanto tripulantes e passageiros realizavam oração coletiva e que, segundo testemunhas sobreviventes, continua eternamente sua ceia interrompida nas profundezas onde luz não deveria alcançar. Feche os olhos, sinta a elegância frágil da civilização flutuando sobre caos, e mergulhe comigo na última ceia que o mar decidiu acolher de forma que ninguém esperava. O transatlântico Étoile du Sud, cujo nome traduzido do francês significa Estrela do Sul, era considerado em sua época uma das joias mais impressionantes da engenharia naval francesa, símbolo eloquente de Belle Époque tardia, que ainda persistia em alguns círculos de elite europeia, mesmo após devastações causadas por 2 guerras mundiais que haviam transformado irreversivelmente face do continente. Construído nos prestigiados estaleiros de Saint-Nazaire em 1947, imediatamente após término da Segunda Guerra Mundial. Quando a Europa tentava desesperadamente reconstruir não apenas infraestrutura física, mas também ilusões de grandeza e sofisticação que conflito havia destroçado, navio média impressionantes 165 metros de comprimento e deslocava mais de 10.000 toneladas, quando completamente carregado com passageiros, tripulação e suprimentos necessários para a travessia atlântica, que duraria aproximadamente 8 dias em condições normais de navegação. O interior do Étoile du Sud era a manifestação física de aspirações de classe que a Europa tentava preservar, mesmo enquanto a ordem social antiga desmoronava sob pressões de modernidade democrática e mobilidade social crescente. Salões principais eram revestidos meticulosamente com mogno brasileiro importado e carvalho europeu polido até brilhar como espelho, criando ambiente que exalava riqueza discreta mas inequívoca. Lustres monumentais de cristal tcheco, cada um contendo centenas de peças individuais cortadas à mão por artesãos especializados, pendiam de tetos altos decorados com afrescos inspirados em cenas mitológicas greco-romanas, executados por pintores que haviam estudado técnicas renascentistas. Corredores amplos e silenciosos eram forrados com carpetes persas autênticos, e cabines de primeira classe ofereciam luxo que rivalizava com melhores hotéis de Paris ou Londres, completas com banheiras de mármore, móveis personalizados e roupas de cama de linho egípcio com contagem de fios que garantia maciez extraordinária. Naquela viagem específica de dezembro de 1952, apenas 7 anos após final da guerra, mas tempo suficiente para que a economia europeia começasse recuperação lenta e dolorosa, o clima a bordo do Étoile du Sud era inequivocamente de celebração antecipada e esperança renovada. Era a véspera de Natal, data que carregava peso emocional e espiritual especial para a maioria dos 432 passageiros que haviam embarcado em Le Havre com destino a Buenos Aires, porto argentino que se tornara destino popular para europeus buscando recomeço em América Latina, que prometia oportunidades e estabilidade que continente devastado não podia mais oferecer. Entre passageiros havia aristocratas franceses, cujas fortunas haviam sobrevivido guerra, mas cujos palácios ancestrais jaziam em ruínas. Comerciantes bem-sucedidos expandindo negócios para mercados sul-americanos emergentes,
Famílias inteiras de imigrantes investindo economias de vida inteira em passagens que representavam não apenas viagem, mas aposta existencial em futuro diferente, e tripulação de 215 homens e mulheres treinados para oferecer serviço impecável que justificasse preços exorbitantes cobrados por travessia atlântica de luxo. Promessa de ceia elaborada sob estrelas do hemisfério sul, preparada meticulosamente durante semanas por chefe francês renomado trazido, especialmente de Paris, e sua equipe de 17 cozinheiros especializados. Encantava passageiros que viam refeição não meramente como sustento, mas como evento social definidor. Oportunidade de demonstrar civilidade e sofisticação, mesmo enquanto flutuavam sobre quilômetros de água escura que poderia engoli-los instantaneamente se metal e engenharia falhassem. Mar, até entardecer daquele dia 24 de dezembro, havia mantido-se surpreendentemente dócil e cooperativo, quase como se estivesse conscientemente facilitando a ilusão de controle humano sobre forças naturais, fundamentalmente indiferentes à sobrevivência ou conforto de criaturas efêmeras navegando em casulos de aço. Ondas longas e regulares embalavam o navio com um movimento rítmico que era simultaneamente relaxante e levemente hipnótico, aquele tipo de balanço que faz tempo parecer desacelerar e preocupações terrestres parecerem abstrações distantes e irrelevantes. Céu assumia gradualmente tons de azul profundo pontilhados por primeiras estrelas tímidas emergindo da escuridão crescente, criando panorama que parecia saído de pintura romântica do século XIX, celebrando majestade e indiferença sublime da natureza. Porém, pouco depois das 22 horas, quando o sol há muito havia desaparecido completamente abaixo do horizonte e escuridão oceânica assumira controle total do mundo visível, vento mudou de humor com rapidez que meteorologistas posteriormente descreveriam como altamente incomum, mas não completamente sem precedentes. Frio súbito e cortante tomou convés exposto onde alguns passageiros corajosos ainda passeavam apreciando o ar noturno. Temperatura caindo perceptivelmente em questão de minutos, de forma que obrigou todos a se retirarem para interiores aquecidos. Nuvens espessas e ameaçadoras começaram a fechar-se sobre o horizonte com velocidade antinatural, movendo-se contra padrões de vento predominantes de maneira que oficiais de navegação experientes observavam com crescente desconforto, mas sem ainda alarme total. Capitão Henri Beaumont, francês de 58 anos que havia comandado navios durante guerra, transportando tropas e suprimentos sob constante ameaça de submarinos alemães, e que havia emergido daqueles anos terríveis, com reputação de competência imperturbável, mas também profunda religiosidade desenvolvida, ou talvez intensificada por testemunhar morte repetidamente e sobreviver quando tantos outros pereceram. Recebeu primeiros relatórios meteorológicos de oficial responsável por monitorar condições atmosféricas, com preocupação visível, mas controlada. Barômetro estava caindo rapidamente, indicando aproximação de sistema de baixa pressão significativo. Ondas começavam a crescer progressivamente, e vento soprava com força crescente, fazendo cordames assobiarem e estruturas metálicas emitirem sons inquietantes. Ainda assim, após momentos de reflexão profunda característica de homem que levava a responsabilidade seriamente, mas também acreditava que fé genuína exigia ação mesmo face à incerteza, Beaumont decidiu manter tradição que havia planejado cuidadosamente. Ceia de Natal estava preparada havia semanas com atenção meticulosa a cada detalhe culinário e cerimonial. Cancelar aquele momento simbólico, especialmente em véspera de data mais sagrada do calendário cristão, lhe pareceu afronta não apenas à fé pessoal que sustentava sua vida interior, mas também à esperança coletiva que mantinha todos a bordo conectados a algo maior que simples travessia oceânica entre continentes. Às 23 horas precisamente, quando relógios de bordo sincronizados indicavam que faltava exatamente 1 hora para meia-noite, que marcaria oficialmente a chegada do Natal, grande salão de jantar principal foi aberto solenemente para passageiros e tripulantes selecionados que haviam reservado lugares com antecedência considerável.
Espaço era espetáculo visual que temporariamente fazia observadores esquecerem que flutuavam sobre abismo oceânico. Mesas longas feitas de madeira nobre estendiam-se através de salão coberto por toalhas de linho branco importado da Bélgica, tecido tão fino e perfeitamente engomado que refletia luz dourada suave, emanada de candelabros elaborados posicionados estrategicamente para criar atmosfera simultaneamente íntima e grandiosa. Pratos de porcelana francesa decorada com bordas douradas, cada peça individualmente numerada e parte de conjunto encomendado especificamente para navio, estavam dispostos com precisão milimétrica que refletia treinamento rigoroso de equipe de serviço. Talheres de prata maciça gravados com o monograma do navio brilhavam sob iluminação cuidadosamente calibrada, e taças de cristal bacará, algumas das peças mais caras a bordo e objeto de orgulho particular do capitão que as havia escolhido. Pessoalmente, aguardavam vinhos cuidadosamente selecionados de adegas francesas e argentinas. Mesmo com o balanço crescente do navio que começava a tornar-se impossível ignorar completamente, causando movimento perceptível de líquidos em taças e fazendo cristais tinirem suavemente em seus suportes, passageiros e tripulantes reuniram-se naquele espaço vestidos com suas melhores roupas formais, smokings impecáveis e vestidos de noite elaborados, como se elegância visual e comportamental pudesse de alguma forma manter caos exterior à distância, através de pura força de vontade coletiva e adesão a códigos civilizacionais. Som distante, mas crescentemente audível de ondas batendo contra casco, misturava-se inquietantemente ao murmúrio de conversas educadas e orações sussurradas por aqueles cuja fé oferecia conforto que sofisticação social não conseguia completamente fornecer face à consciência crescente de vulnerabilidade que todos sentiam, mas poucos verbalizavam explicitamente. Quando o relógio ornamentado montado na parede principal do salão marcou 23 horas e 50 minutos, restando apenas 10 minutos para meia-noite, rajada de vento particularmente violenta sacudiu o navio inteiro com força que fez a estrutura gemer audivelmente. Luzes elétricas oscilaram dramaticamente, piscando de forma que criou momentos breves mas aterrorizantes de escuridão antes de retornarem, e alguns copos e taças menos estáveis tombaram derramando conteúdo sobre toalhas brancas, criando manchas que pareciam estranhamente sangrentas sob iluminação dourada. Silêncio pesado e opressivo caiu sobre o salão, enquanto todos processavam simultaneamente que situação havia se tornado potencialmente perigosa e que ilusão de controle estava desmoronando rapidamente. Foi nesse momento carregado de tensão palpável que Capitão Henri Beaumont, sentado à cabeceira de mesa principal conforme protocolo náutico estabelecia para comandantes durante eventos formais, levantou-se com dignidade que décadas no mar haviam cultivado e pediu atenção de todos presentes com voz que conseguia ser simultaneamente firme e reconfortante, autoridade temperada por compaixão genuína. Antes de iniciarmos esta ceia que celebra nascimento de esperança em mundo frequentemente desesperançado, disse ele, escolhendo palavras cuidadosamente como homem consciente de que momento exigia liderança tanto espiritual quanto prática, façamos oração conjunta pedindo proteção e agradecendo bênçãos que recebemos, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Todos presentes levantaram-se respeitosamente, movimento coletivo que fez cadeiras rasparem contra piso de madeira, criando som surpreendentemente alto em salão que havia se tornado silencioso, exceto por rugido crescente do mar exterior. Mãos se entrelaçaram entre estranhos que momentos antes mantinham distância social apropriada, mas que agora buscavam conforto físico de contato humano. Cabeças se curvaram em postura universal de súplica e humildade, que transcende denominações específicas de fé. Mundo exterior, com sua tempestade crescente e ameaça implícita, pareceu momentaneamente desaparecer, ou pelo menos recuar para segundo plano da consciência coletiva, enquanto todos focavam atenção em palavras que Capitão começava a pronunciar. Beaumont iniciou oração em francês,
língua nativa de maioria dos presentes, agradecendo pela travessia realizada até aquele ponto, pedindo proteção divina para a noite que prometia ser desafiadora e solicitando misericórdia para todos sob sua responsabilidade, tanto passageiros quanto tripulantes. Voz dele tinha qualidade hipnótica, nascida de convicção genuína, não performática teatralidade de pregador profissional, mas sinceridade crua de homem confrontando própria mortalidade e responsabilidade por centenas de vidas além da sua. À medida que a oração avançava através de pedidos tradicionais e súplicas pessoais, algo extraordinário e completamente inexplicável começou a acontecer que testemunhas, posteriormente, lutariam para descrever adequadamente em linguagem que capturasse simultaneamente aspecto físico e dimensão emocional da experiência. Barulho ensurdecedor do mar, que momentos antes dominava a percepção auditiva de todos, cessou abruptamente. Não diminuiu gradualmente como seria esperado se tempestade estivesse naturalmente perdendo força, mas simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado o interruptor, cortando fonte de som. Balanço violento do navio que havia estado fazendo objetos deslizarem e pessoas se segurarem em móveis para manter equilíbrio diminuiu progressivamente, até quase parar completamente, criando estabilidade impossível considerando que momentos antes ondas gigantescas estavam sacudindo a embarcação como brinquedo. Tempestade que minutos anteriores castigava casco com fúria elementar parecia ter sido literalmente suspensa no tempo, congelada em momento impossível de calmaria que desafiava toda a meteorologia conhecida e experiência marítima acumulada de qualquer pessoa presente. Alguns passageiros, perturbados por mudança súbita, que era de certa forma mais alarmante que tempestade ela mesma, abriram olhos durante oração, quebrando etiqueta religiosa para olhar ao redor confusos, tentando compreender quietude impossível que havia descido sobre o oceano, que por definição nunca está completamente calmo. Quando a oração finalmente chegou ao fim, após o que pareceu simultaneamente eternidade e instante, o último amém coletivo ecoou pelo salão com ressonância estranha, amplificada por acústica do espaço e silêncio antinatural exterior. E então, sem aviso precedente, todas as luzes elétricas se apagaram instantaneamente, mergulhando o salão em escuridão absoluta e total. Por segundo que durou subjetivamente muito mais tempo, apenas negrura existiu envolvendo todos em ausência sensorial, que fazia impossível saber onde terminava corpo próprio e começava espaço. Depois, gradualmente emergindo como amanhecer impossível, luz suave e azulada começou a emanar de janelas grandes do salão que davam para a convés exterior e oceano além. Não era iluminação elétrica, nem reflexo de lua que estava escondida atrás de nuvens densas, mas luminescência etérea e fantasmagórica que parecia vir do próprio mar. Bioluminescência amplificada milhares de vezes, ou algo completamente diferente que ciência não tinha categoria para classificar. Do lado de fora, visível através de vidros que tremiam levemente, mar estava completamente liso, transformado em espelho negro perfeito, refletindo o céu escuro como superfície de obsidiana polida, e sob água translúcida, de forma que não deveria ser possível considerando profundidade e ausência de luz solar, silhuetas luminosas surgiam, movendo-se lentamente ao redor do navio, em padrões circulares deliberados, como se observassem, estudassem, ou talvez julgassem a embarcação, e todos dentro dela. Primeiro impacto veio sem aviso que pudesse ter permitido preparação mesmo mínima. Estalo profundo e visceral percorreu o casco inteiro, som de metal sendo rasgado por força incompreensível, seguido imediatamente por rugido ensurdecedor de água, entrando em compartimentos que deveriam ser estanques. Calmaria sobrenatural se desfez instantaneamente como vidro quebrado em câmera lenta, fragmentos de impossibilidade dispersando enquanto realidade física reassumia controle brutal. Ondas gigantes que haviam sido misteriosamente suspensas voltaram com vingança amplificada, erguendo-se mais altas que antes, e Etoile do Sud inclinou-se violentamente para este bordo em ângulo que todos reconheceram instintivamente como mortal.
Pânico tomou conta do salão com velocidade de incêndio consumindo oxigênio. Gritos perfuravam escuridão agora iluminada apenas por aquela luz azul fantasmagórica. Correria descoordenada enquanto pessoas tentavam alcançar saídas que não conseguiam localizar na confusão. Pratos e taças caros se espatifando contra chão, criando cacofonia de destruição material, que ecoava a destruição de vidas. Tripulantes treinados tentavam heroicamente conduzir passageiros aos botes salva-vidas, seguindo protocolos ensaiados repetidamente, mas nunca testados em condições de caos real. Enquanto a água fria do Atlântico começava a invadir convéses inferiores, com velocidade que indicava dano estrutural catastrófico. Ainda assim, algo inexplicável e profundamente perturbador persistia que múltiplas testemunhas sobreviventes confirmariam independentemente em interrogatórios posteriores. Nenhuma das pessoas que havia participado diretamente da oração coletiva, aqueles que haviam entrelaçado mãos e curvado cabeças no momento preciso, quando o fenômeno estranho ocorreu, parecia sentir pânico completamente irracional e animal que dominava outros. Havia medo visceral e real, sim, resposta biológica apropriada à ameaça de morte iminente, mas também estranha serenidade subjacente, aceitação quase mística que alguns descreveriam posteriormente como sensação de estarem sendo cuidados ou guiados, mesmo enquanto o navio afundava. Minutos depois que pareceram simultaneamente comprimidos e expandidos pela intensidade emocional, Transatlântico Étoile du Sud começou a afundar de verdade, proa mergulhando primeiro enquanto popa se erguia, dramaticamente criando ângulo impossível. Alguns botes salva-vidas conseguiram ser lançados ao mar por tripulantes que permaneceram calmos o suficiente para operar mecanismos complexos sob pressão extrema. Outros foram destruídos por ondas que agora castigavam o navio condenado sem misericórdia. Étoile du Sud desapareceu lentamente, mas inexoravelmente sob superfície turbulenta, levando consigo luxo, sonhos, investimentos materiais e emocionais de centenas, e respostas para perguntas que ninguém teria tempo para formular adequadamente. Sobreviventes, 143 pessoas de total de 647 a bordo, foram resgatados ao amanhecer por navio de carga alemão que havia detectado sinais de emergência fracos antes de rádio falhar completamente. Estavam em estado de choque profundo, cobertos de sal marinho que ardia em feridas, envolvidos em silêncio traumático que palavras não poderiam penetrar imediatamente. Nos interrogatórios realizados dias depois por oficiais marítimos franceses e argentinos, tentando entender o que havia causado o naufrágio de navio teoricamente moderno e seguro, investigadores notaram algo perturbador que transcendia trauma esperado. Todos relatavam o mesmo fenômeno com consistência que tornava difícil descartar como alucinação coletiva ou confusão induzida por trauma. No momento exato em que o navio afundava finalmente, enquanto estavam em botes precários ou já na água gelada, lutando para sobreviver, ouviram som que não pertencia absolutamente ao ambiente marítimo. Cânticos. Vozes humanas calmas e surpreendentemente harmoniosas, entoando o cântico natalino antigo em latim, Ad perennis vitae fontem, vindo claramente debaixo das ondas, onde som não deveria ser capaz de propagar-se de forma audível. Alguns juraram ter visto através de água que momentaneamente tornara-se transparente. Salão de jantar ainda iluminado naquela luz azul impossível nas profundezas, com mesas perfeitamente intactas e figuras humanas sentadas como se ceia ainda estivesse acontecendo eternamente, congelada em momento fora do tempo. Uma passageira chamada Madeleine Fournier, viúva de guerra de 42 anos que viajava para a Argentina para recomeçar vida com parentes distantes, afirmou em lágrimas durante depoimento oficial que ficaria registrado em arquivos marítimos. Não era adeus ou fim. Era a continuação de algo que havia começado com oração e que morte física não conseguiu interromper completamente. Curiosamente, de forma que adicionava camada adicional de mistério, nenhum corpo dos tripulantes e passageiros que haviam conduzido ou participado diretamente da oração coletiva no salão foi encontrado nas semanas de buscas que se seguiram.
Nenhum vestígio do salão principal de jantar com suas mesas elaboradas e decoração luxuosa apareceu entre destroços que eventualmente foram localizados por mergulhadores em profundidade de aproximadamente 200 metros. Como se aquela parte específica do navio jamais tivesse afundado fisicamente, mas tivesse sido transportada para algum lugar que geografia normal não alcança. Anos depois, quando rota daquela tragédia tornou-se eventualmente conhecida e evitada por muitos navegadores supersticiosos, marinheiros que cruzam região relatam que especificamente na noite de Natal, entre 23 horas e meia-noite, mar ali se acalma, repentinamente criando zona de quietude impossível. Navios perdem temporariamente sinal de rádio por minutos sem explicação técnica, e alguns tripulantes mais sensíveis ou honestos sobre experiências que desafiam racionalidade relatam sentir aroma inconfundível de pão fresco recém-assado e vinho tinto no ar carregado de sal, cheiros que não deveriam existir quilômetros distantes de qualquer cozinha. Dizem que Étoile du Sud continua realizando sua ceia eterna, preso entre superfície iluminada por estrelas e abismo oceânico escuro, reunindo perpetuamente aqueles que escolheram fé e união coletiva no último instante quando morte tornou-se certeza, e que quando oração final ecoou naquela noite de 1952, navio não afundou sozinho no sentido convencional de objeto perdendo flutuabilidade e submergindo. Ele foi acolhido por algo que esperava nas profundezas, abraçado por força que decidiu preservar momento de fé genuína em forma eterna, que desafia decomposição e esquecimento. Se esta jornada através de mistério, onde sagrado e tragédia se entrelaçaram de forma impossível, tocou algo profundo em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui exploramos naufrágios que transcendem explicação material, momentos onde fé confronta morte e resultado desafia compreensão racional. Comente sua perspectiva. Oração ofereceu proteção espiritual verdadeira ou foi coincidência trágica e timing cruel? Obrigado por honrar memória de 504 almas que partiram durante a oração de Natal e que talvez, de alguma forma que não compreendemos, ainda estejam reunidas. Até a próxima história, e que você sempre encontre serenidade mesmo quando tempestade ameaça.